Rawalpindi ou mesmo Islamabad, eu creio que a maior chance hoje é que o Bin Laden esteja numa cidade desse porte e não na zona tribal, que hoje é o foco da ofensiva militar dos Estados Unidos dentro do Paquistão. Nós não sabemos por quanto tempo ele vai poder permanecer nessa região, escondido e tentando ter algum tipo de atitude de posicionamento público. De ainda intervir publicamente, de agir publicamente. Mas certamente o lugar em que ele se encontra hoje é o Paquistão. Nós podemos imaginar que, dado, ao menos pela fantasia hollywoodiana, o poder de intervenção, de ação, da inteligência americana, do poderio militar, é quase praticamente impossível que não teriam o achado ainda. Mas devido, provavelmente, essa visão que o mundo muçulmano tem dele, o Islã tem como um protetor, certamente a rede de proteção dele é muito grande também, para poder se manter nessa condição ainda. Sem dúvida. Nós temos que entender que, por exemplo, as grandes cidades do Paquistão, como Karachi, por exemplo, é uma cidade do tamanho de São Paulo. É praticamente 15, 14 impossível encontrar alguém que esteja escondido nessa cidade, principalmente se essa pessoa tem a simpatia da população. Ou seja, nessa condição, um fugitivo pode perfeitamente criar um sistema de comunicação e, evidentemente, vai permanecer muito isolado, vai permanecer sob uma situação de segurança muito forte, mas pode ficar muito tempo sem ser encontrado. Não tem dúvida, né? Diferentemente, por exemplo, do Saddam Hussein na sua região, em Tikrit, que eram cidades pequenas. Sob intervenção militar pesada, poderosa, palmo a palmo. Precisava encontrar até um buraco, como encontrou, como realmente foi se esconder no buraco, de uma maneira muito, realmente, essa é uma questão. Uma outra observação que eu gostaria de colocar para ti, Araújo, tu como repórter, mas com a tua vivência lá, assim, o que esse contato, essa imersão neste mundo, que para nós é tão distante, infelizmente, porque eu acho que evitaria tantos preconceitos, tantas desinformações, desentendimentos, que impacto tiveste logo assim no convívio com essas pessoas, o drama dessa região do mundo, em guerra, em conflito, em disputas das grandes nações projetando disputas, as disputas internas, étnicas, religiosas, enfim. Eu acho que para nós brasileiros que estamos acostumados com uma realidade de tremenda desigualdade, injustiça social, esse quadro é um quadro chocante na medida em que é uma sociedade com uma gênese completamente diferente da nossa, e nós encontramos muitos pontos de contato com a nossa situação. Por exemplo, a miséria no campo no Paquistão é deplorável, a situação de pobreza, de más condições sanitárias nas grandes cidades são igualmente deploráveis, mas a população paquistanesa, e assim como os afegãos que eu conheci muitos afegãos exilados no Paquistão, inclusive tive a oportunidade de, estando na fronteira física entre os dois países, conversar com afegãos que estavam do outro lado, que estavam no Afeganistão. É uma população extremamente jovial, extremamente simpática e receptiva ao estrangeiro, porque na sua cultura o receber bem o estrangeiro, o dizer você é meu convidado, é algo muito valorizado. Então eu não tive assim, afora o primeiro impacto em que eles não sabem exatamente com quem estavam conversando, mas num segundo momento eu não encontrei uma pessoa que não me convidasse a vir à sua casa. Eu cheguei a receber, recém-chegado a Quetta, por exemplo, eu recebi o convite para ir a uma festa de casamento.
É impressionante isso. Como estrangeiro, recém-chegado. Ao contrário de qualquer hostilidade, pelo contrário. Ao contrário, é uma atitude em relação ao forasteiro de extrema receptividade, a ponto de eu tinha acabado de chegar e encontro na porta do meu quarto no hotel um convite que eu não conseguia ler. Levei, perguntei para as pessoas, este é um convite de casamento, vai haver um casamento de uma pessoa proeminente da cidade que está lhe convidando. E a percepção que eles têm de nós assim, sobre a questão religiosa, porque a questão religiosa para eles é muito central, é vital. Tem as escolas do Alcorão, enfim, as pessoas têm uma formação contínua. Eles têm alguma restrição ao fato de assim, chegar um estrangeiro que não tenha mesmo os costumes religiosos? A questão você bebe, você reza quantas vezes por dia, você não sei o quê. Eles conseguem com o estrangeiro ter essa tolerância religiosa, ou para nós, que às vezes passa pela nossa desinformação, que teria uma visão muito hostil contra o infiel, que seria o que não rezaria conforme o Alcorão. No caso deles, as grandes disputas dos muçulmanos, que são, na sua maioria, sunitas no Paquistão, sim. As grandes disputas são com os hindus, né, em função da rivalidade Paquistão-Índia, e dentro do próprio Paquistão entre fundamentalistas e não fundamentalistas. Eles dificilmente, por exemplo, têm contato com cristãos. Há, evidentemente, cristãos, uma pequena minoria cristã dentro do Paquistão. Eu conversei com cristãos, eu fui a igrejas. Há, por exemplo, missões estabelecidas com escolas. O presidente do Paquistão, na época, o Pervez Musharraf, estudou em escolas cristãs dentro do Paquistão. Então, eles veem o cristão, de uma maneira geral, como uma figura pouco mais que exótica e sem muita importância. Não tem relevância no contexto. Quando eu fiz contato pessoal e se entra, evidentemente, como tu dizes, entra-se muito facilmente na questão religiosa, eles tratam como uma curiosidade e, evidentemente, como todas as questões religiosas naquele momento poderiam se tornar perigosas, sim, a conversa poderia evoluir para algo desinteressante para mim do ponto de vista do meu trabalho de repórter. Eu estava lá não para discutir religião e para criar animosidade, criar conflitos é necessário. De maneira nenhuma. Mas eles querem saber, por exemplo, queriam saber muitos, se eu era casado, se eu consumia bebida alcoólica, e se eu conhecia o Alcorão. Essa era uma coisa que sempre estava presente. Queremos que você conheça o Alcorão, com uma atitude assim bastante, eu diria, superior, né? Quer dizer, como quem revela algo que eu, na minha ignorância, jamais tinha tido oportunidade de conhecer a revelação. É verdade. Esse é um dos núcleos do fundamentalismo. Eu detenho a verdade absoluta que tu desconhece. Então eu vou te dar essa revelação. E vamos combinar que a gente não precisa ir ao Paquistão para encontrar essas situações. A gente pode encontrar fundamentalistas de todas aqui as espécies mesmo no Brasil. E esses reducionismos, né, também tu reduz a visão de mundo ao etnocentrismo. Nós gaúchos temos uma certa maneira de reduzir a visão de mundo a nós mesmos. Então também vamos... Sirvam nossas façanhas. De exemplo a toda a terra. Imagina que né? Bom, não vamos entrar para mostrar como é que também estamos aqui, as semelhanças. Tu tiveste medo em algum momento lá desse momento? Chegaste a assim, sentir que estava vivendo um momento de algum risco pessoal e tal? Olha, é o que eu tenho dito em geral quando sou perguntado sobre medo. Eu estive, o aeroporto em que eu cheguei ao Paquistão, o aeroporto de Islamabad, tem um compartimento para colocação de bombas. Né? As bombas que são localizadas são jogadas lá dentro, é uma espécie de um bunker protegido, que se estourar detona esses artefatos. Eu estive hospedado num hotel que foi atacado em Quetta, eu vi agências de bancos queimadas, cinemas queimados em Quetta,
eu assisti manifestações de fundamentalistas que apoiam, sustentam, consideram justo tudo que o Talibã fazia naquele momento no Afeganistão, mas medo físico, ou seja, temor de que me acontecesse alguma coisa, só em um momento quando eu viajei até a fronteira, que foi um momento culminante da minha viagem, por uma estrada absolutamente deserta, com uma força policial, uma força de segurança, eu e outros repórteres, acompanhados por uma força paramilitar do Paquistão, absolutamente sem nenhum treinamento, sem nenhuma condição de garantia militar, sequer a segurança deles próprios. Inclusive, num determinado momento, o comboio parou e na frente do carro em que eu viajava, 2 soldados paquistaneses começaram a brigar, né, os 2 armados com fuzis. E eu e os outros repórteres nos vendo ali um pouco quase que dentro do ringue. Em defesa, né? Nessa estrada, pouco tempo depois de eu sair do Paquistão, o repórter britânico Robert Fisk foi atacado por uma multidão de afegãos refugiados famintos e muito nervosos. E esse foi o pior momento. Não diria assim que eu tenha sido confrontado com situações de risco, a não ser normal numa cobertura como essa. Infelizmente, nós temos pouco tempo para conversar sobre um assunto que é tão vasto, com tantos aspectos, né? Mas, então, quem está interessado, tenho certeza que quem está nos acompanhando ficou muito interessado em conhecer. E nós, brasileiros, temos que aproveitar ter a oportunidade, quando tem, para ler livros tão bem elaborados, tão bem fundamentados, com pesquisa, inclusive com algumas fotos. Tem tanta coisa para falar aqui que, enfim, não se pode pegar nesse baixo tema. Nós temos que perguntar a questão... Posso aproveitar somente para fazer um convite? Sim, perfeito. No dia 31 de outubro, um domingo, é o domingo do segundo turno da eleição, depois de votar, evidentemente, às 16 horas, no Memorial do Rio Grande do Sul, eu vou estar recebendo convidados para discutir o tema Cultura, Guerra e Terror. 31 de outubro, 16 horas, no Memorial do Rio Grande do Sul, como parte da programação da Feira do Livro. E eu também não posso deixar de fazer uma última pergunta, que tu vai dizer sim ou não, mas a universidade já te convidou para ir lá fazer uma palestra? Alguma universidade? Sim, várias universidades. Que bom, então, boa notícia. Eu me implico. Várias universidades, a Universidade de Juí, a Unijuí, inclusive, me deu a satisfação de informar que o livro está sendo recomendado para os estudantes de comunicação. Então, isso é importante, então. Bom, eu quero te cumprimentar por esse trabalho, um trabalho realmente altamente qualificado no repórter brasileiro, que é um livro que vai andar muito. O livro ele anda devagar, não é como certos fenômenos de mídia, de pop, mas anda devagar, mas vai andar muito, porque ele é um livro muito bem fundamentado, como eu estava dizendo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela indicação, que já é um prêmio para o Jabuti, de livros de reportagem, dentro de milhares de livros, ter sido escolhido numa primeira seleção. Agora já saíram 3 finalistas, não foi incluído, mas não é por isso que não vai deixar de ser recomendado. E a você, nosso telespectador, obrigado pela sua companhia de sempre, conosco semanalmente. Eu gosto de dizer brincando, viu, Araújo, assim, esse programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto. Com certeza. São poucas pessoas muito interessadas e que depois elas reproduzem, que vem aqui. Então está aqui mais um autor desta semana, Luiz Antônio Araújo, repórter gaúcho, com seu livro Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo. Muito obrigado pela sua companhia e obrigado também, Araújo, pela tua disponibilidade. Muito obrigado, Dilan.
Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa de entrevista que leva até você, telespectador,